Que a graça e paz do nosso Senhor esteja a nossa ajuda e favor. Bom dia. Bom dia. Agora melhorou. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, os sonhos, os planos, os projetos no coração. Eu costumo dizer antes de todas as minhas pregações que quando Deus abençoa a vida de alguém, abençoa por completo. Amém? Portanto, se existe alguma obra inacabada na sua vida, fique tranquilo, fique tranquila, porque Deus não vai descansar até que Ele execute tudo aquilo que Ele prometeu. Você está no lugar certo nessa manhã. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em 1 Samuel, no capítulo de número 16. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 16, versículo 1 e seguintes. Para nós partilharmos um pouco nessa manhã a respeito de um tema: consagrados pela unção. Eu queria, em nome de Jesus, entregar, Senhor, a Ti nesse instante, Pai, tudo aquilo que o Senhor preparou para os Seus filhos, que o Senhor possa usar do Teu servo nesse instante, ó Deus. A Tua palavra diz que onde o Espírito do Senhor está, aí há liberdade. Eu quero Te dizer, ó doce Espírito Santo, que eu não quero, não desejo e não posso estar no controle de nada nesta pregação. Por isso eu Te concedo a minha mente, o meu corpo, a minha alma, o meu espírito, para que Tu possas operar através de mim na vida dos Teus filhos que aqui estão. Eu creio, ó Deus, que o Senhor tem despertado, Pai, no coração dos Teus filhos um desejo ainda mais intenso em estar na Tua presença. E eu Te peço nesse instante que não seja eu, ó Deus, a atrapalhar o agir e o mover do Teu Espírito, Senhor, mas que apenas eu seja um instrumento, um canal da Tua graça, da Tua presença, para que a Tua glória, para que o avivamento chegue a cada coração, a cada vida, a cada pessoa desejosa que aqui está. Eu creio, ó Deus, que não existe barreiras, eu creio que não existe problemas, eu creio que não existe dificuldade, e eu ainda sou ousado em dizer que o Senhor não precisa e não depende da minha pregação para poder fazer nada na vida dos Teus filhos. Por isso eu Te dou livre-arbítrio, ó Espírito Santo. Se Tu não quiseres, eu não prego, mas a única coisa que eu Te peço é avivamento para cada pessoa, para cada servo, para cada filho, para cada coração, para cada ministeriado, para cada pessoa que se sente distante de Deus. Eu venho como profeta da casa de Israel, como alguém que Deus resgatou das trevas, para poder olhar nos Teus olhos e dizer: o Deus que nós servimos, o Deus das fileiras de Israel, é um Deus que é todo poderoso. Ele nos reuniu aqui, irmãos, neste avivamento, nesta profecia do avivamento, para que pudéssemos experimentar ainda mais do que temos experimentado. Desculpe a minha sinceridade e desculpe a minha ousadia, mas nós temos vivido ao longo desses anos da superficialidade, da espiritualidade que o Espírito deseja ao nosso coração. Mas eu quero profetizar em nome de Jesus que tudo aquilo que tem se levantado e tem amornado a fé dentro do nosso coração está sendo quebrado agora, está sendo destruído agora, está sendo dissipado agora, está sendo lançado para fora deste ambiente, porque o nosso coração, meu Deus, o nosso coração, esse precisa descansar na presença daquele que fez os céus e a terra, na presença daquele que tudo é, na presença daquele que tudo pode, na presença daquele que nos reuniu aqui. Nós cremos, ó Deus, que o Teu Espírito vai continuar trabalhando no nosso coração,
e não existe nada e nem ninguém, nada e nem ninguém que vai atrapalhar ou impedir o agir do Espírito Santo de Deus. Eu quero te dizer uma coisa que talvez você não tenha percebido, mas o Espírito do Senhor, Ele tem incomodado o teu coração, Ele tem incomodado a tua vida, tem chamado a tua atenção, para que você possa despertar dentre os mortos, para que a luz de Cristo possa entrar dentro do teu coração, e você entender que você foi chamado para poder fazer a diferença. Se você soubesse o potencial que você tem, se você soubesse a maneira com que Deus acredita em você, nós não viveríamos mendigando coisas espirituais, mas entenderíamos que a partir do pressuposto que colocássemos o nosso joelho no chão e invocássemos a presença do Deus que fez os céus e a terra, tudo aquilo que pedirmos em nome do Senhor Jesus, Ele nos atenderá. Ele nos atenderá. Quero pedir licença aos irmãos, sacerdotes, leigos, homens de Deus, mas o Espírito toca o meu coração e eu estou disposto a pregar o Evangelho aqui. Eu entendo que Deus não me trouxe aqui à toa e nem em vão. Então eu quero pedir licença aos irmãos mais velhos de caminhada, que dentro de um ponto de vista daquilo que é eclesial tem muito mais autoridade do que eu, mas eu venho revestido para poder pregar nesse lugar sobre a unção do Deus que fez os céus e a terra. E eu quero pedir licença à Canção Nova, licença aos sacerdotes, licença aos amigos que têm 10, 15, 20, 40 anos pregando o Evangelho, para que Deus possa usar da boca desse menino de 31 anos de idade, que foi resgatado das trevas, que foi tirado do meio das drogas, que matou, que foi preso, que roubou, mas que a mão poderosa de Deus desceu no mais profundo do abismo. Deus me resgatou para que eu pudesse pregar para essa geração um verdadeiro avivamento. E não se incomode com o meu jeito meio maluco de ser, porque eu estou sentindo liberdade para pregar aqui, meu irmão. Eu me sinto em casa nesse ambiente, e aqui eu quero dar lugar ao Espírito do Senhor para fazer tudo aquilo que Ele quiser através da minha vida. Ai, meu Deus. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 16. O texto bíblico diz assim: o Senhor disse: até quando chorarás tu, Saul, tendo eu rejeitado da realeza de Israel? Enche o teu corno de óleo e vai. Envio-te a Jessé de Belém, porque escolhi um rei entre os seus filhos. Samuel respondeu: como hei de ir? Se Saul souber, ele me matará. O Senhor disse: levarás contigo uma novilha, e dirás que vais oferecer um sacrifício ao Senhor. Convidarás Jessé ao sacrifício, e eu te mostrarei o que deverás fazer. Ungirás para mim aquele que eu mandar. Fez Samuel como o Senhor queria. Ao chegar a Belém, os anciãos da cidade vieram-lhe ao encontro inquietos. É de paz a tua vinda? Perguntaram-lhe. Sim, disse ele. Venho oferecer um sacrifício ao Senhor. Purificai-vos para a cerimônia. Ele mesmo purificou Jessé e seus filhos e os convidou ao sacrifício. Logo que entraram, Samuel viu Eliabe e pensou: certamente esse é ungido do Senhor. Mas o Senhor disse-lhe: não te deixes impressionar pelo seu belo aspecto, nem pela tua alta estatura, porque eu o rejeitei. O que o homem vê não é o que importa. O homem vê a face, mas o Senhor olha o coração. Jessé chamou Abinadab e fez-lo passar diante de Samuel. Não é tão pouco esse, pensou Samuel, que o Senhor escolheu. Jessé fez passar Ossamá. Não é ainda este que escolheu o Senhor, pensou Samuel. Jessé mandou vir assim seus 7 filhos diante do profeta, que disse: o Senhor não escolheu nenhum deles. E ajuntou: estão aqui todos os teus filhos? Resta ainda o mais novo. Resta ainda o mais novo. Resta ainda o mais novo, confessou Jessé, que está pastoreando as ovelhas. Samuel ordenou a Jessé: manda buscá-lo, pois não nos poremos à mesa antes que ele esteja aqui. E Jessé mandou buscá-lo.
ele era louro, de belos olhos e muito formosa aparência. O Senhor disse: vamos, unge-o, é ele. Samuel tomou o corno de óleo e ungiu no meio dos seus irmãos. E a partir daquele momento o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. Samuel, porém, retomou o caminho de Ramá. Essas são as palavras do Senhor. Vamos aplaudir a palavra do Senhor. Esse texto, ele inquieta o meu coração, irmãos, por conta do chamado que Deus fez na vida desse moço, desse menino, de aproximadamente 17 anos, chamado Davi. E quando eu olho para a condição pela qual Deus chamou a Davi, a maneira com que Davi foi ungido pelo profeta Samuel, alguns podem olhar e entender que Davi, ele só despertou para o chamado, ou só atendeu a uma convocação divina, por conta de algo que não deu certo. Muitas vezes nós pensamos que para que algo aconteça de bom, alguma coisa precisa antes dar errado. Quando eu olho para a vida de Davi, aqui o menino de Davi, de 17 anos, e vejo toda a beleza de um chamado, de uma sagração, de uma unção que foi conferida a ele nesse tempo, eu vejo que alguém que veio um pouquinho antes, e que conviveu também com ele, passou pelas mesmas coisas que Davi passou, e foi acreditado por Deus, da mesma maneira com que Deus acreditou em Davi, e que também foi ungido pelo mesmo profeta Samuel, a quem Deus falou e plantou no seu coração, para que isso pudesse ser feito. Mas eu vejo aqui também a atitude de duas pessoas completamente diferentes, porque existem coisas que independem de chamado, independe de unção, independe de ministério, independe de cargo, encargo, ofício, ou de qualquer coisa que seja. Deus acredita, Deus confia, Deus chama. Entendemos que Deus capacita, que Deus fortalece, que Deus faz, que Deus ampara, que Deus sustenta, que Deus providencia. Nós sabemos que Deus não deixa faltar nenhuma dessas coisas e nenhum desses atributos, porque assim é o caráter divino. E foi assim que Deus fez com o primeiro rei de Israel, chamado Saul. Quando olhamos para o chamado de Saul, para poder entender o chamado de Davi, eu vejo Deus escolhendo alguém que não era aparentemente aos olhos dos homens ninguém. Quem era Saul? Saul, quando é chamado, desconfia do motivo pelo qual está sendo chamado. Deus arma uma estratégia para que as jumentas dos seus pais se percam, e ele possa sair ao encontro para procurá-las, para que ele possa ter um encontro com o profeta Samuel. E diz que quando Saul se aproxima de Samuel, Samuel se lembra da palavra que Deus tinha dito a ele um dia anterior, dizendo: olha, amanhã, nessa mesma hora, você vai se encontrar com um homem indo junto ao túmulo de Raquel, e você vai entender que foi ele que eu escolhi para ser o primeiro rei de Israel. De repente se aproxima Saul, aparentemente não era ninguém, chega diante de Samuel e diz: tu és um profeta, ou conhece o profeta que mora nessa região? Samuel olha para Saul, entende o chamado divino e responde a Saul dizendo: sim, esse profeta sou eu. A Bíblia vai dizendo que eles sobem para o lugar alto, e tinha uma mesa posta com 30 assentos, que estava sendo preparada para o sacrifício. Diz que quando o profeta chegou lá em cima, tudo foi feito do jeito que Deus queria. O melhor lugar foi reservado para Saul. Deus conferiu uma unção para Saul. Deus acreditou em Saul. O profeta Samuel agora vem descendo com Saul e vai dizendo assim para Saul: olha, quando você descer deste lugar, você vai encontrar um grupo de profetas precedidos de saltérios, de tímpanos, de flautas, de harpas. Você, porém, menino, vai se colocar no meio deles, vai profetizar. O Espírito do Senhor vai descer sobre a tua vida, e a partir desse momento, faz o que a circunstância te ditar, porque Deus estará contigo. Assim fez Saul. Saul desce, encontra um grupo de profetas, recebe o pão, recebe a água, se coloca no meio, vem o tom dos cânticos espirituais, ele se coloca no meio e começa a profetizar. A partir daquele momento, ele recebe uma sagração, ele é ungido. Quando eu falo a respeito de unção, eu estou falando a respeito de um revestimento, de uma capacitação. É algo que Deus
Deus confere a alguém para que esse alguém possa realizar aquilo que a maioria das pessoas não podem fazer. A partir daquele momento, Saul precisava ser ungido, revestido, capacitado, porque ele seria agora rei de Israel. Eu vejo aquele moço chamado Saul desconfiando do seu chamado, dizendo: como pode eu reinar sobre Israel? Eu sou da tribo de Benjamim. Israel era constituída por 12 tribos, Benjamim era a menor das 12. Ele vai dizendo: eu sou da menor família de Benjamim, eu portanto sou o menor dentro da minha casa. Ou seja, Saul era a pessoa mais insignificante dentro da casa de Israel. Mas eu entendo, a partir do princípio do chamado de Saul, que Deus procura aqueles que ninguém vê, que Deus procura aqueles que nada são, que Deus vai ao encontro daqueles que estão escondidos, esquecidos, desacreditados. Eu quero te dizer uma coisa nesta manhã: mesmo que você tenha se escondido durante tanto tempo, eu quero te dizer que o Rei dos Reis, que o Senhor dos Senhores, Ele te encontrou na Canção Nova, e a partir de hoje a unção de Deus, ela cairá sobre a sua vida, e você nunca mais será a mesma pessoa, porque o Espírito de Deus está sobre você. Está sobre você. Ele tinha tudo para dar certo, tudo. Foi o homem que Deus escolheu. Foi ao encontro do profeta da época, Samuel, o homem de Deus, fruto de oração de uma mãe que 24 anos chorou diante do trono de Deus, na presença do Senhor. Foi diante, recebeu a unção, o óleo caiu sobre a sua cabeça. Agora ele é revestido e ele precisa ser apresentado ao povo. Mas aonde está Saul? A Bíblia vai dizendo assim, que no momento em que Saul precisava ser apresentado ao povo, Saul estava escondido atrás das bagagens. Ei, aonde você está? Atrás do que você está se escondendo? Se Deus já te chamou, se Deus já te capacitou, se o azeite já veio, se a unção chegou, atrás do que você está se escondendo? Atrás do que você está ancorado, encostado, paralisado? Eu quero te dizer que Deus vai movimentar a tua vida neste final de semana, que Deus vai te sacudir, que Deus vai te provocar, que Deus vai te movimentar, porque Ele te quer em pleno movimento. Quando nós falamos a respeito de avivamento, estamos falando a respeito de movimento. Estamos falando a respeito de algo que se move, pois assim nos ensina a pneumatologia. Quando estudamos, aprendemos que o Espírito do Senhor, esse pairava, se movimentava sobre a face das águas. Aonde o Espírito do Senhor está, tem movimento. Aonde o Espírito do Senhor está, tem pregação eloquente. Aonde o Espírito do Senhor está, tem cura, tem milagre, tem mudança de vida, tem caráter transformado. Eu estou te dizendo que a partir do momento que nós nos colocamos debaixo do agir, debaixo do mover, debaixo do agitar do Espírito Santo de Deus, nós somos conduzidos segundo o desejo daquilo que Deus quer, porque a Bíblia diz que o Espírito do Senhor, esse se move de um lado para o outro, dizendo em outras palavras, o Espírito do Senhor, ele sopra como um vento impetuoso. Nós não sabemos de onde vem e nem para onde vai. Assim acontece com aqueles que nasceram do Espírito, aqueles que se colocam debaixo do agir, do movimentar do Espírito Santo de Deus, não conseguem ficar parado. Atrás do que você está se escondendo? Atrás do que você está se escondendo? Do teu pecado? Do teu erro? Da tua negligência? Da tua falta de compromisso?
do teu caráter que não foi moldado e nem trabalhado? Atrás do que você está se escondendo? Ah, meu irmão, Moisés tentou se esconder atrás de uma gagueira. Ah, o profeta Jeremias tentou se esconder atrás de uma aparente infantilidade, dizendo que era criança. Atrás do que você está se escondendo? Eu quero te dizer, a partir do momento que a unção chegou, a dificuldade, a barreira, a timidez, a escassez, a dureza de coração, ela é quebrada, destruída. Como dizia o profeta Jeremias, a palavra de Deus é como um martelo que despedaça os grilhões. E aí ele foi ungido. A unção veio, tinha tudo para dar certo. Meu Deus, Padre Roger, como eu conheci, eu estou 14 anos pregando o evangelho, eu sou menino. Nesse tempo eu conheci tanta gente que a gente olha e diz, vai dar certo. Tanto jovem que eu conheci que começou comigo, pessoas que eu vi pregar que eu me espelhei, e eu disse, vai dar certo, tem potencial. E aí quando eu leio a Bíblia, ela me confronta, porque os meus olhos são como os olhos de Samuel. Eu olho para Eliabe, para Aminadab, eu olho para os grandes, eu olho para aquele que é alto, que tem estatura. Mas eu tenho aprendido nesse pouco tempo, que da onde vem os maiores avivamentos, são sempre daqueles considerados os improváveis. E sabe onde eles estão? Aqui ó, aqui ó, aqui ó, aqui ó, aqui ó, os improváveis, os esquecidos, os rejeitados, os criticados, os abandonados, aqueles a quem ninguém dá nada. É do improvável que acontece. Talvez você olhe e pensa, ah, mas o avivamento vai vir através do Padre Roger Luiz. Ah, o avivamento vai acontecer na segunda profecia do avivamento. Ah, o avivamento vai acontecer, ou acontece quando Charles prega, quando Fábio Lira prega, quando o Padre Edmilson prega. Tudo bem, nós pregamos, nós oramos, nós acreditamos, mas eu entendo que a tua oração, ela também é poderosa, e é como uma bomba atômica que pode despedaçar o inferno. Não viva escorado na espiritualidade de ninguém, acredite no que Deus colocou no teu coração. Quero abrir um parênteses aqui. Quando nós entendemos o que é avivamento, eu não vivo sendo xerox, rascunho, cópia. Eu não sou imitação de ninguém. Deus não te chamou para ficar escorado em ninguém. Deus não te chamou para ficar à sombra de ninguém. Deus não te chamou para ser xerox, rascunho. Sabe por quê? Eu conheço um Deus que tem matéria-prima original para poder trabalhar, e ela está sentada do teu lado e você não percebeu a graça de Deus que está na vida dela. Original, não é cópia, não é rascunho. Deus te quer, Deus te quer, Ele te escolheu. O que eu preciso fazer? Não é ser ungido, nem revestido, nem capacitado. Só sai de trás da bagagem. Sai. Está escondido atrás do quê? Sai. Está ancorado no quê? Está se escondendo do quê? É como Adão e Eva no Éden, se escondendo atrás de uma folha de parreiro, ou atrás das árvores, não importa. Mas Deus dizendo, por que se escondestes? Ei, pregador, músico, intercessor, coordenador, ei, você que matou a sua vocação, está se escondendo atrás do quê? Aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para terminar. Tudo aquilo que Deus promete, Ele cumpre. Ele cumpre. Saul não deu certo, mesmo com tudo isso. Por quê? Pecou. E por ter pecado, recorria a Samuel e dizia para Samuel, roga a Deus por mim, para que Deus perdoe os meus pecados. Eu entendi qual foi o erro de Saul: não ter tido a sua relação, a sua intimidade. Sempre precisou de porta-voz para poder fazer alguma coisa. Mesmo este porta-voz, entre aspas, sendo um grande homem de Deus como Samuel, ele dizia, roga a Deus por mim. Pecou de novo, roga a Deus por mim. Pecou pela terceira vez, fala com Deus a meu respeito. Deus diz, chega, cansei. Não é cansado da quantidade de pecados que Saul cometia,
mas dele mesmo não se dobrar, se humilhar e reconhecer que pecou, que errou e que caiu. Quantas pessoas que eu conheço que só não chegaram e não são ainda aquilo que Deus quer, o que Deus preparou, porque não teve a hombridade, a coragem, a decência, o caráter de reconhecer: eu errei, eu pequei, eu falhei, eu negligenciei, e eu preciso voltar para a casa de Deus, o lugar de onde eu nunca deveria ter saído. Reconheça os teus erros, porque o avivamento nos leva a reconhecer. O avivamento passa pelo arrependimento, perdão de pecados. E se eu não estiver disposto a me arrepender e retomar, certamente morrerei, como a espiritualidade de Saul foi destruída, aniquilada. E aí Samuel se entristece, porque ele entendeu que Saul foi a escolha de Deus. Ele se entristece, porque ele mesmo foi ungir a Saul. E aí Deus fala com Samuel: até quando vais ficar chorando por Saul, tendo eu rejeitado da realeza? Não rejeitou a pessoa, da condição. Tendo eu rejeitado da realeza de Israel. Eu quero te dizer, homem de Deus, mulher de Deus, até quando você vai ficar chorando, se lamentando? Até quando você vai ficar se lamuriando por algo que não deu certo, por algo que não aconteceu? Se tem uma coisa que entristece o meu coração, é quando nós nos enchemos de saudosismo e dizemos assim nos tempos de hoje, de boca cheia, dizendo: mas a renovação carismática católica, há 30 anos atrás, Deus agia, Deus operava. Aí eu me lembro dos cenáculos do Vale do Paraíba, aí eu me lembro do Morumbi, cheio de pessoas, aí eu me lembro da graça, da unção, da glória, do poder, da majestade. Naquele tempo os grupos de oração eram lotados, naquele tempo as pessoas eram batizadas com o Espírito Santo. Naquele tempo, enquanto não se levantar nesse tempo alguém para romper com algumas coisas e dizer: nós cremos, acreditamos e sabemos que somos frutos daquele tempo, mas precisamos dizer que a glória da segunda casa, ou a onda que está por vir, ela é superior a toda aquela que já passou. Superior. Eu não tenho saudade do passado, eu tenho expectativa pelo presente e o futuro. Avivamento para mim é isso aqui. Ajuntamento para mim é isso aqui. Mas o que você viveu, conjugou certo o verbo, viveu o que eu estou vivendo hoje, é a profecia do avivamento na Canção Nova. E eu creio que a onda do Espírito do Senhor está chegando sobre a nossa vida, e toda imundície, toda sujeira, toda barreira, tudo aquilo que não presta vai ser lançado fora. E assim como Ezequiel, as águas vai nos submergir e nós seremos repletos pela graça, pela presença, pela unção, pelo poder, pela glória, e nunca mais sentiremos saudades daquilo que se já passou, porque sabemos que o Espírito do Senhor é aquele que renova todas as coisas, todo o tempo, todo dia, para o meu ministério, para o sacerdócio de vocês, para a vida de missão de vocês. O Espírito do Senhor está nos renovando e nos preparando para algo que ainda podemos vivenciar. Grave uma coisa: tudo aquilo que nos remete para trás nos impede de nos impulsionar para frente. Aquele que coloca a mão no arado e olha para trás, esse não está apto para o reino dos céus. Para de colocar a mão no teu grupo e olhar e dizer: era cheio. Mas olha como Abraão com os olhos da fé diz: hoje pode não ter ninguém, mas amanhã vai ter 100, vai ter 200, vai ter 300, vai ter 400, vai ter 500, vai ter 1000. Para de se lamentar. Mas naquela época a minha agenda era cheia.
Eu pregava, eu fazia, eu era requisitado, eu estava nos cartazes da vida, eu pregava em retiro, em encontros, eu era uma pessoa importante no meio da renovação carismática. Agora parece que eu caí no esquecimento. A única coisa que eu fico fazendo é recordar e guardar os recortes de cartazes de lugar aonde a minha imagem foi divulgada no passado. Eu encontrei com um homem de Deus assim, ele disse: eu já fui alguma coisa na vida, hoje eu não sou mais. Eu disse para ele: me desculpe, se você tem esse discurso, você não foi e tampouco vai ser. Mas a partir do momento que você colocar os teus joelhos no chão e dizer ao Espírito do Senhor: vem sobre a minha vida, vem sobre o meu ministério, vem sobre tudo aquilo que tenho e sou, a partir desse momento Deus pode trazer à existência aquilo que não existe. Não existe nada que seja impossível para Deus. Sai de trás da bagagem. Sai. O avivamento precisa acontecer, mas cadê os avivalistas? Atrás das bagagens. Sobe para o monte e se esconde na bagagem. Vai para o grupo de oração e se esconde atrás das bagagens. Se confraternizam e depois se escondem atrás das bagagens. Montam e desmontam seus instrumentos e depois se escondem atrás das bagagens. Se tem um lugar aonde aquele que entendeu o avivamento, ele precisa estar escondido, eu não quero dizer, eu só quero mostrar qual é o lugar do teu esconderijo. Saul não entende que precisava ter comunhão com Deus. Samuel é exortado, porque Saul foi rejeitado da realeza. E agora Deus precisa escolher alguém, diz: vai na casa de Jessé. Lá você vai encontrar com alguém, fica tranquilo. Samuel vai, obedece. E a Bíblia diz: fez tudo como o Senhor mandou, até um ponto. Mas no ato da escolha, ele se deixou levar por aquilo que via. E passam os filhos. Ele se encanta com o primeiro e a Bíblia diz que ele era de alta estatura. Aí eu quero usar a palavra alto dentro de duas conotações: alto, de estatura mesmo, e alto, de pessoa altiva. Deus não usa dos altos, dos ensoberbados, dos orgulhosos, dos prepotentes, dos vaidosos. Esse Deus diz: passa, porque a minha escolha é outra. É outra. É outra. E aí passou o alto, nas duas conotações. Passam os valentes de guerra, aqueles que sabem segurar escudo, carregar armadura, que carregam na mão a espada, que são aptos e preparados para a guerra. Mas ele se encanta e Deus diz: não, certamente, ou tampouco não é esse. Passam 7 filhos, não é ninguém. Ele diz: mas os teus filhos estão todos aqui? Jessé se lembra, resta. Eu disse essa palavra 3 vezes, se você prestou atenção. Porque para muitas pessoas nós parecemos resto, sobra, coisa descartável. Mas se eu conhecer alguém que consegue reciclar e deixar melhor do que novo, se chama Jesus de Nazaré. Resta ainda o mais novo. O que ele está fazendo? Pastoreando ovelhas. Manda chamá-lo, porque não poremos à mesa enquanto ele não chega. Vem Davi pequenino, até tinha uma boa aparência, mas não tinha cara de rei, postura de rei. Seu estereótipo não ajudava a pensar da figura de um rei. Deus diz: é esse, unge. E eu quero ensinar uma coisa para você aqui. Unção, ela era feita dessa forma. O chifre na onde se guardava o azeite precisava estar vazio até a ordem de Deus.
Deus dizendo que alguém precisava ser ungido ou passar por uma sagração. O profeta, no caso Samuel, precisava descer no meio dos olivais, colher as azeitonas. Colhendo as azeitonas, ele precisava levar para ser prensada. E as azeitonas, elas eram prensadas 3 vezes. O primeiro óleo, chamado óleo da unção, da sagração. O segundo da alimentação, e o terceiro servia para combustível, para candeeiro. O primeiro óleo, o óleo puro, esse era separado para unção. O que eu estou dizendo? Que quando Deus dizia alguém precisa ser ungido, o profeta precisava trabalhar. Aí Samuel agora tem que encher o chifre com azeite. Agora ele tem que descer no campo, no meio dos olivais, colher as azeitonas, levar para a prensa, girar a prensa, recolher, extrair o primeiro óleo, chamado óleo da unção, ir até aquele que Deus mandou e deitar o óleo na cabeça, sobre, acima de aquele que Deus tinha escolhido. Muito me inquieta Samuel sendo profeta e sabendo disso, e já tendo ungido Saul, chegando na casa de Jessé, o primeiro que ele viu, ele quis ungir. E aí eu tenho que voltar alguns minutos ou horas atrás, aonde o padre dizia aqui: unção, você precisa pagar o preço. Ele teve que trabalhar, ir no meio dos olivais, colher a azeitona, levar na prensa, girar a prensa, colher o azeite, colocar no chifre, ir na casa de Jessé. E o primeiro que ele viu, ele quis ungir. Aí Deus dá um ensinamento dizendo: eu não quero Jessé, não quero Eliabe, não quero Aminadab, não quero nenhum dos 7. Então quem o Senhor quer? Unção não vem de graça. Eu quero dos irmãos o único que está trabalhando. Deus não usa preguiçoso. Deus não usa água parada porque esse trem dá dengue. Deus não usa pessoa acomodada. Ei, você quer unção, mas não quer ler Bíblia, me desculpe. Você quer unção, mas não quer colocar o joelho no chão, me desculpe. Você quer unção, mas você tem aversão ao Santo Terço, me desculpe. Você quer unção, mas você não vai nem na missa dominical, me desculpe, meu irmão. Mas unção tem preço, e aqueles que pagam o preço pela unção são aqueles que em uma geração conseguem fazer a diferença. E foi isso que aconteceu na história de Davi. Era o único que estava trabalhando. E olha para você, vê que atributos tinham Davi, hein, irmãos? Que atributos tinham Davi, Padre Anderson? Franzino, magro, pequeno, tinha uma boa aparência, mas nada significante. Quais eram as suas qualidades? Mas ele tocava um instrumento, uma harpa, compunha salmos. Tudo bem, mas para ser rei, qual o atributo que tinha Davi? Muitos podem dizer: Davi não era ninguém, Davi não era nada, Davi era o menor, Davi era pequeno, Davi era rejeitado, Davi foi esquecido. Glória a Deus por tudo isso. Mas eu quero te dizer de 2 coisas que Davi tinha, que fez a diferença para que ele fosse chamado para fazer a diferença. A primeira coisa delas se chamava cajado. A segunda coisa se chamava funda. E o que eu acho bonito na história de Davi é que ele está pastoreando uma ovelha em uma terra que não lhe pertence, porque pertencia a Jessé, seu pai, e as ovelhas não eram sua. Independente da terra ser dele, da ovelha ser dele, o que é bonito em Davi é que ele está pastoreando as ovelhas do pai. Unção vem para quem quer pastorear as ovelhas do Pai, para quem quer trabalhar com o povo, mexer com gente, rezar para as pessoas, para quem se preocupa, para quem reza, para quem vai na tua casa, reza com você, chora com você, se frustra com você, te ajuda a se levantar. São esses os que trabalham com as ovelhas do Pai. Davi está fazendo o que? Trabalhando com as ovelhas do seu pai, não era dele. Porque tem gente que é assim: só trabalha se for dele, só faz se for dele, só vai se for dele. Se for de outro, ele não tem a capacidade de fazer. Mas Davi está pastoreando as ovelhas do pai. E aí ele tem o que para apresentar a Deus?
Eliabe, Samar, Aminadab poderia apresentar espada, escudo, couraça, capacete, toda a estrutura, a armadura de guerra, lança, tudo. Ele chega, cajado, funda. Deus olha e diz: é suficiente. Tem até mais do que eu precisava. Por que tem mais do que precisava, Charles? Por conta daquilo que significava, ou das funções de um cajado. Um cajado de um pastor, ela tem 3 funções, só 3. Primeira delas, salvífica. Segunda, protetora. Terceira, disciplinadora. Quando nós olhamos para um cajado, olhando para dentro da literatura do Antigo Testamento, era pelo menos da estatura do pastor, porque a autoridade é assim. E o cajado representa a autoridade. Então Davi, mesmo parecendo não ser nada, tem autoridade e um cajado que lhe confere isso, com relação às ovelhas. E aí o cajado, você percebe que tem um arco na ponta. Isso significa que quando as ovelhas, elas se perdiam e caíam, por exemplo, em uma ribanceira e ficava preso, fosse pelas pernas, pelos chifres, o cajado, o pastor pegava a parte de baixo do cajado, inclinava o arco para baixo e colocava debaixo da ovelha, das patas, e puxava a ovelha para cima. A função do cajado, ela é salvífica. Eu vi na Bíblia Sagrada um cajado descendo do céu pelas mãos de Deus, chamado Jesus de Nazaré, para poder puxar novamente uma humanidade do pecado para a glória de Deus. Quando eu olho para Davi, eu vejo a função salvífica do cajado que estava nas mãos de Davi, que não deixava as ovelhas morrer no precipício. Segunda função, protetora. O cajado, ele tem um compartimento, você desconecta ele e você tira uma lança de dentro, como uma espada. E quando o lobo vai atacar as ovelhas, o pastor se lança na frente das ovelhas e fere o lobo, mata o lobo, para que o lobo não ataque as ovelhas. Essa é uma função protetora. Davi é aquele que protege as ovelhas do seu pai. Davi é aquele que ajuda a salvar as ovelhas do seu pai. Terceira função, disciplinadora. Desconectando e arrancando a parte de cima, fica uma vara. E quando a ovelha não obedecia mais os comandos do pastor, não obedecia mais a voz do pastor, não correspondia ao cheiro do pastor, o pastor ia e batia nas suas patas e quebrava. Pode parecer algo ruim, mas ali ele pegava as ovelhas no colo, colocava nos ombros, levava para dentro do aprisco, ficava com ela, cuidava dela, ela aprendia, ela conhecia o cheiro do pastor, ela se identificava com a voz do pastor. E ali ela era tratada para quê? Para que ela não morresse. Ela era disciplinada. Deus encontrou em Davi, com relação à autoridade que lhe foi conferida através daquele cajado, alguém que poderia ajudar de uma forma salvífica para com as ovelhas do seu pai, alguém que poderia proteger as ovelhas do seu pai, e alguém que podia disciplinar. Portanto, quando Deus está olhando para Davi, Deus está olhando para alguém que vai ajudar a salvar, vai ajudar a disciplinar e vai ajudar a proteger as ovelhas. Funda. Para que servia a funda, Charles? Vou te explicar. E o mais bonito do significado é esse. Quando você vê aquela passagem que Davi atira uma pedra na testa de Golias, a gente pode olhar, e muitos até forçam a teologia dizendo que foi o Espírito que deu direção à pedra. Não. O pastor, ele tem mira precisa. Ele é treinado para aquilo. Davi sabia o que estava fazendo com Golias e aonde ia pôr a pedra. Porque eles eram acostumados assim. A hora que a ovelha se perdia, estava distante do pastor, e ela ia cair em uma ribanceira, no precipício, ou quando ela estava indo de encontro ao lobo, aqui o pastor pegava a sua funda, no caso Davi, girava a sua funda, atirava a pedra, e a pedra caía 1 palmo do nariz da ovelha, e batia no mato. Pá! E ela mudava de direção. Pá! Ela mudava de direção. Pá! Ela mudava de direção.
ela mudava de direção. Aí o pastor dizia: vem. Ela obedecia o comando do pastor e ia. Ela saía do precipício, ela saía da direção do lobo. Eu estou te dizendo que funda servia para direcionar as ovelhas. Eu quero te dizer que nós podemos até não fazer uso do cajado, mas Deus colocou na nossa mão uma funda chamada Sagradas Escrituras, para poder direcionar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Quantas pessoas que eu conheço que não sabem manusear esse instrumento, que batem, que ferem, que matam, que agridem, que desabafam, mas não conseguem direcionar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aquele que é chamado à unção, aquele que é separado para o sagrado, aquele que recebeu o azeite sobre a sua cabeça, sabe manusear muito bem as Sagradas Escrituras. Pode estar no abismo, pode estar no vale, pode estar em qualquer lugar que seja, mas a palavra do Senhor, a funda que Deus nos confiou, essa pode alcançar e direcionar qualquer ovelha que esteja perdida. Nesta manhã, ou início de tarde, uma pedra foi lançada daqui de cima e para baixo, para te direcionar para uma onda de avivamento que está chegando sobre a nossa vida, sobre a nossa essência, sobre o nosso grupo de oração e sobre o nosso ministério. Você veio aqui, escute uma coisa: você vai ser disciplinado, você vai ser protegido, vão te ajudar de uma forma salvífica e vão te direcionar, porque nunca mais você vai poder dizer: eu sou ovelha sem pastor. Nunca mais, nunca mais, porque aqui você está sendo disciplinado para isso. Vamos lá. Unção. Como era feita a unção? Quando nós falamos a respeito de unção, eu preciso me lembrar da matéria-prima: o óleo, o azeite. E eu quero te explicar aqui o porquê que uma pessoa é ungida, ou para quê. Para que eu sou ungido? Ou por que eu preciso de unção? Ou qual benefício nós temos quando isso acontece conosco? Deixa eu te explicar. Pega a matéria-prima, azeite. O azeite, ou com o azeite, você fazia 5 coisas. Quantas coisas eu disse? 5 coisas. E essas 5 coisas que o azeite produz são as 5 ferramentas que todo aquele que vive o avivamento e recebe essa unção precisa viver. É os frutos que precisam produzir. São só 5 coisas, não é muita coisa. 5. E eu quero te dizer a primeira delas. Primeira coisa para que o óleo servia: para fazer perfume. Aí eu entendo muito bem. Quando o profeta Daniel é jogado na cova dos leões, e o rei fica desesperado porque era amigo de Daniel, e o sinete foi lacrado, as feras estavam lá, os leões ficaram sem comer, Daniel não tinha feito nada, só orava 3 vezes ao dia, e foi lançado. Estava pagando por algo que não cometeu, tinha sido publicado um edito. Entenderam que ele desobedeceu, tramaram nas costas de Daniel. Ele foi traído, vendido, humilhado, jogado dentro de uma cova com leões famintos, e Daniel cai lá dentro, sela com sinete. E o rei vai desesperado dizer: Daniel, o Deus que tu adora com tanta fidelidade pode ter te livrado da boca dos leões e do fundo da cova. Daniel diz: Senhor, vida longa ao rei. Os leões não me fizeram mal algum, porque aos teus olhos eu era inocente, e porque também contra ti, ó rei, não cometi falta
alguma. Eu entendo porque os leões não atacaram a Daniel, porque para que todo predador ataque uma presa, esta presa precisa ter cheiro de carne. Mas o que fazer com Daniel, se Daniel não exalava cheiro da carne, mas Daniel exalava o bom perfume de Cristo, o cheiro do Espírito Santo de Deus? Santidade! E olha, Deus mandou um anjo para tapar a boca dos leões. E aí eu entendo quando a Bíblia diz assim, que o diabo, ele está ao nosso, vamos para o original, ao nosso derredor. Os anjos de Deus acampam ao nosso redor. Eu gosto de etimologia e estudei. Para que a palavra derredor, ela seja empregada, precisa existir algo ao redor. No original é assim: os anjos de Deus acampam ao nosso redor. E o demônio está como um leão, procurando a quem devorar ao nosso derredor. Você está entendendo? É você aqui, os anjos de Deus acampados aqui, e o diabo rugindo aqui. Para que o diabo chegue em você, primeiro ele tem que passar pelos anjos que acampam ao teu redor. E quando eu não tenho santidade, quando eu não tenho comunhão, quando eu não exalo o bom perfume de Cristo, é como se não existisse nada ao redor. E aquilo que está ao derredor, ele nos ataca, nos fere e nos mata. Aí diz que os anjos fecharam a boca do leão, porque ao redor de Daniel, os anjos de Deus estavam acampados. Aqueles que vivem e buscam a santidade de uma forma incondicional, eles nunca andam sozinhos, porque sempre os anjos do Senhor estão ao seu redor. Ao seu redor. Perfume. E olha que quando passa uma pessoa perfumada, a pessoa vai, a essência fica. Santidade é assim, o cara passa e você tem desejo de ir, de fazer, de ser, de se converter, de mudar. Algo se movimenta em você, a pessoa vai, mas a essência, o cheiro fica. Você pode ir, porque assim é com os profetas. Você pode morrer, podem calar a sua boca, podem te perseguir, podem não dar carta para você pregar, mas a essência por onde você passou, ela vai continuar, ela vai continuar, ela vai continuar, porque assim, você vai, mas a essência, ela fica. Ela fica. Me perguntaram: Charles, você tem uma referência? Eu disse: tenho. Fui rezar no mato. Aonde você diz, Charles? No mato, atrás de casa. E encontrei com uns irmãos evangélicos de uma denominação X. E cheguei lá e estava orando. E os irmãos estão orando e eu estou orando. E aí eles pararam e disseram: tu congrega onde? Eu disse: na igreja católica, irmão. Eu disse: é. Eu disse: é. E você faz o que na igreja? Eu sou pregador. Verdade, disse. Mas como pode ter pregador na igreja católica, sendo que vocês não têm referência? Falei: tá. Ele disse: eu não acredito nisso. Eu disse: tudo bem. Ele disse: você já leu a história de John Hus? Conheço. De Lutero? Conheço. Você conhece a história de John Wesley? Conheço. Charles Finney, Charles Parham, Moody, Billy Graham? Conheço. São as nossas referências. Eu disse: glória a Deus. Você conhece um evento famoso chamado Gideões Missionários da Última Hora? Eu olhei para ele e disse: conheço. Nunca fui, mas conheço. Sabe quais são as nossas referências? Eu disse: não. Marco Feliciano. Glória a Deus. Adeildo Costa, glória a Deus, irmão. Youssef Akiva, glória a Deus. Por isso que na igreja nossa está cheio de pregadores. Você não pode me dizer que é pregador se você não tem referência. Eu disse: eu posso te dizer uma? Ele disse: pode.
Essa é a minha referência de pregador. Sabe quando a Bíblia diz assim: aqueles que creem em mim farão ainda obras maiores do que essa? Ele disse, lógico. Eu disse, a minha referência fez esta palavra valer. Porque aquele que eu tenho como referência, modelo de pregador, de missionário, fez mais de 20 ressurreições. Desses que você falou, qual deles fez esse feito? Ele disse, nenhum. Eu disse, então prazer, o nome dele é São Francisco Xavier. A minha referência nasceu atrofiado, era muito feio, deformado de rosto, de família nobre, seus pais não o quiseram, porque era uma vergonha e deu para que uma outra moça pudesse criá-lo, foi rejeitado pelos pais porque era todo deformado, e ela, para tampar a sua vergonha, agora sua mãe adotiva, sai nas ruas com a criança coberta com manto, e uma moça para e diz, ei, por que você está cobrindo o menino? Ah, porque ele tem algumas debilidades, deficiências. A moça diz, olha, eu vou dizer uma coisa que está no meu coração, mas tira o véu, tira o pano, porque esse menino ainda será um grande pregador do evangelho. E diz que ela tirou o pano. Quando tirou o pano, o menino disse uma palavra, Jesus. Os braços esticaram, as pernas esticaram, o rosto se formoseou. Ele disse, mas quem é esse? Eu disse, calma aí, irmão, que o mistério ainda não foi revelado por inteiro. Diz que ele queria ser escritor, mas acabou não se enveredando para isso. Ele queria pregar o evangelho, e nisso ele se empenhou, e diz que quando ele pregava, raios saíam de trás das suas costas. Ele disse, meu Deus, eu nunca vi isso na minha igreja. Eu disse, pois bem. E disse que quando ele andava de um lado para o outro, ele levitava. Isso eu também não vi. Eu disse, pois bem. E ele morreu no ofício da pregação do evangelho. Sua garganta estourou, suas cordas vocais se desprenderam, e ele morreu pregando o evangelho. Que cara é esse? Que homem é esse? Que pessoa é essa? Eu disse, mas vocês não disseram que nós não tínhamos referência. Mas eu vou te dizer o nome dele, Santo Ambrósio de Sena. É minha referência, católico apostólico romano, meu irmão. Essa é a minha referência. Deixa eu dizer uma coisa para você que diz que é que faz parte do avivamento, que é pentecostal. Você quer uma referência? Tira os olhos das grandes estrelas da atualidade, coloca os teus olhos na patrística, coloca os teus olhos nos padres do deserto, coloca os teus olhos na história da igreja, e você vai encontrar santo de tudo quanto é jeito para você seguir. Ah, meu Deus! Eu só não falei mais porque os irmãos não estavam preparados para tanto mistério. Não estava. Segunda coisa, comida. O óleo é para fazer comida. Ou seja, quando eu sou ungido, eu preciso, em primeiro lugar, exalar o bom perfume de Cristo. Quando eu sou ungido, eu preciso ser alimento na vida de outras pessoas. Eu preciso anunciar, eu preciso pregar, eu preciso acolher, eu preciso amar, eu preciso ligar, eu preciso me preocupar, eu preciso rezar junto, eu preciso chorar junto, eu preciso ir na casa, eu preciso fazer o que é possível e impossível para que uma pessoa seja alimentada pela palavra de Deus. Quando somos ungidos, somos alimentos na vida de alguém. Se você não exala o bom perfume de Cristo, me desculpe, mas não sei que avivamento você está vivendo. Se você não serve de alimento para ninguém, me desculpe, mas não sei que tipo de pentecostal você é. Porque aquele que exala o bom perfume de Cristo, aquele que serve de alimento para outras pessoas, é porque o Espírito de Deus está sobre a sua vida. Comida. Terceiro ponto, sabão. O óleo era usado para fazer sabão. Para que serve o sabão? Para arrancar a sujeira, as imundícies. Se eu não tiver coragem
de exortar no amor, de instruir. Se eu não tiver coragem de chamar, é triste, porque nós temos uma facilidade tão grande em ver o erro do irmão e não ter coragem de fazer o que manda o evangelho. E nós, quando saímos da presença do irmão, nós dizemos tudo aquilo que nós entendemos como sendo certo, sendo que na verdade estamos entre... se São Tiago vivesse nos nossos tempos, meu Deus. Aí nós não temos a coragem de fazer o que fez Natã com Davi. Ei, vem cá, vem cá, está errado. Deixa eu te contar uma história. Se acontecer isso, e se o dono tiver uma só ovelha, não, uma pessoa dessa, pois bem, é você. Aquele que entende o que é ser sabão na vida do outro, não puxa tapete, não calunia, não mente, não se distancia, mas antes olha nos olhos, exorta com amor e traz para dentro da casa novamente. Avivamento é isso. Avivamento não põe para fora, avivamento não exclui, avivamento atrai, avivamento arrasta, avivamento traz para perto. É ser sabão na vida do outro. Para que mais? Servia. Remédio. Era passado em cima das feridas. Quando alguém que está ferido chega até nós, o que nós fazemos? Se nós não somos fonte de remédio para os nossos irmãos e irmãs que padecem, sofrem e estão feridos, mas o que nós temos visto, nós colocarmos o dedo na ferida, sem saber curá-las, e deixar a ferida doer de uma forma mais intensa. Chora comigo, sofre comigo, vamos orar junto, vamos se empenhar junto, vamos acreditar junto. Deixa eu impor as mãos por você e orar por você, e além de orar, deixa eu fazer algo a mais por você. Só que ao invés de nós sermos um remédio para a vida do nosso irmão, das nossas irmãs, nós deixamos a ferida aberta. Quinta coisa, combustível para candeeiro. O óleo era colocado, era aceso e servia de combustível para o candeeiro. Aquele que vive o avivamento, aonde ele chega, as trevas vão embora. Aonde ele chega, a mentira cai. Aonde ele chega, a sujeira, ela se desfaz. Aonde ele chega, o ambiente muda, o aspecto é diferente, o desejo é mais intenso, tudo é transformado. Aonde ele chega, a luz de Cristo, ela brilha de uma forma ainda maior, para poder transformar a nossa vida, e trazer aquilo que está oculto, e revelar tudo aquilo que muitas vezes tentamos esconder. Uma vez que experimentamos o verdadeiro avivamento, a luz de Deus, ela brilha, ela anda, ela caminha junto conosco. Eu quero profetizar na sua vida, que aonde você colocar a planta dos seus pés, o sol da justiça, chamado Jesus de Nazaré, vai dissipar toda a treva. Pode ser na tua casa, pode ser na tua rua, pode ser no teu grupo, pode ser no teu ministério, mas onde você colocar a planta dos seus pés, a luz de Deus, ela vai te acompanhar. Toda a treva está sendo dissipada em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Davi fica dos 17 aos 30 anos. Foi ungido, mas não reinou. Ele passa a reinar em Judá, em Hebrom, a partir dos seus 30 anos. 7 anos e meio em Judá. E depois toda Israel reunida vai a Hebrom e Judá, e diz: reina sobre toda a casa de Israel. E agora ele é rei de Judá e de toda a casa de Israel. São 40 anos o reinado de Davi, dividido em 7 anos e meio em Judá, e os outros 33 em toda a casa de Israel.
Só que dos 17 aos 30, ele não é rei. Ele é ungido 3 vezes, Davi. Ele é ungido na casa de Jessé, de seu pai, é ungido em Judá, em Hebrom, e depois de novo em Judá, em Hebrom, com toda Israel reunida. A primeira unção que Davi recebe, ela pode se intitular de uma unção profética, a segunda de uma unção de realeza, e terceira uma unção sacerdotal. Dos 17 aos 30 anos, Davi não reina. Davi foi ungido. Davi não tem coroa, mas tem unção. Davi não tem cadeira, mas tem unção. Davi não tem palácio, mas tem unção. Davi não tem servos e servas, mas tem unção. Davi não tem escravos, mas tem unção. Davi não tem terras, não tem bens, não tem posses, mas Davi tem unção. As ovelhas não são suas, mas Davi tem unção. Davi não tem armadura, mas Davi tem unção. Davi não tem espada, mas Davi tem unção. Davi não sabe segurar escudo, mas Davi tem unção. Davi não tem amigo famoso, mas Davi tem unção. Davi, ele não tem página, não aparece nas redes sociais, mas Davi tem unção. Davi não está ancorado em ninguém que aparece na mídia, mas Davi tem unção. Davi não coordena nenhum cargo importante, mas Davi tem unção. Davi não é eloquente, mas Davi tem unção. Davi não tem ninguém que lhe favoreça, mas Davi tem unção. Charles, quem te colocou para pregar na Canção Nova? Unção. Talvez você pense, o que esse menino está fazendo aí? Nem eu sei te dizer. Mas eu sei que quando Deus quer escolher alguém, eu não estou falando da minha, estou falando da tua escolha. Ele faz, e tudo que ele faz muito bem feito. Você pode não ter nada, você pode aparentar não ser ninguém, você pode não ter oportunidade no seu grupo, na tua comunidade, mas o que mais importa é você ter unção, porque aquele que o chifre com azeite foi derramado sobre a sua cabeça, aparentemente ele não tem nada, mas absolutamente ele tem tudo que precisa para fazer a diferença. Unção. Ué, ele tem unção, e isso fez a diferença. Ele não estava nos cartazes, mas tinha unção. Ele não gravou CD, mas tinha unção. Não tinha DVD, mas tinha unção. Ele não escreveu o livro como eu estou terminando de escrever o meu, mas tinha unção. Não que quem faça essas coisas não tenha, eu estou dizendo que ele não tinha essas coisas, mas tinha unção. Então nunca diga que você não tem nada, quando Deus já deitou o chifre de azeite sobre a tua cabeça, meu irmão. Sobre a tua cabeça, você tem unção, e é isso que importa. E aí eu vou encerrar dizendo assim: no Antigo Testamento, o azeite era o símbolo da sagração, da unção, do revestimento. Já no Novo Testamento, eu vejo algo superior ao azeite. Charles, como assim? No Novo Testamento o azeite não é suficiente. No Novo Testamento o azeite não funciona. No Novo Testamento o azeite não dá conta. Charles, por quê? Por conta de Jesus Cristo. Me explica direito. Cristo, significado, ungido. O ungido está indo para o Getsemane. Significado, prensa do óleo. A Bíblia diz que ele é a oliveira verdadeira. A
oliveira verdadeira está indo ser prensada no Getsemane. Só que quando ele é prensado no Getsemane, não sai, ou não cai, ou não escorre, ou não se exala agora o azeite, porque o azeite morreu para dar lugar ao sangue precioso de Jesus. O sangue precioso de Jesus. Aquele que quer unção precisa passar pelo sangue. Aquele que quer unção precisa experimentar aquilo que transpirou a oliveira verdadeira, chamado Jesus de Nazaré. E aqueles que querem fazer neste início de tarde essa experiência comigo, eu quero te convidar em nome da oliveira verdadeira. Fique de pé e vamos clamar a presença de Deus. Entendo o que eu vou te dizer, mas eu já ouço o barulho das azeitonas estralando na prensa, e eu entendo que alguém vai ser ungido aqui. Levante as suas mãos, levante as suas mãos, levante as suas mãos e clame a presença de Deus nessa hora. Clame a presença do Senhor nessa hora. Ei, você que foi separado para o sagrado, você que foi ungido, não faça como Saul, mas antes peça, peça, solte a sua voz. Eu quero te ouvir rezar, eu quero te ouvir rezar, eu quero te ouvir rezar. Ei, solte a sua voz. Cadê aqueles que gostam de avivamento? Aonde estão os pentecostais? Ei, cadê você? Cadê você? Ei, dá lugar ao Espírito Santo. O Espírito do Senhor é aquele que nos dá liberdade. Aonde Ele está, tem liberdade. Solte a sua voz, 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 solte a sua voz. Ele está trabalhando, Ele está trabalhando. Deus está te procurando. Ei, cadê o teu cajado? Cadê a tua funda? Ele está te procurando, Ele está te procurando, Ele está te procurando. Aralabassor elebiasséria, aralabassor elebandácia, erelebandabaralabasso, erelebandaralabassa, erelebandaralabassa, erelebandaralabassa. Isso, peça, o Espírito do Senhor repousa sobre nós. Aralabaralabaralabassa, aralabandaralabassa, erelebandaralabaralabassa, erelebandaralabara. Não pare não, continue. Erelebassor, elebassa. Quer unção? Paga preço, paga preço. Paga o preço, paga o preço, paga o preço, paga o preço, paga o preço. Aralabassor elebaralabassa, aralabandaralabassor elebiasséria, aralarandalabassor elebiassou, arandaralabassor elebiasséria. Seja perfume, seja sabão, seja remédio, seja combustível para candeeiro, seja alimento. Aralabassor elebiasséria. Sobre o clamor da igreja.